Como você falaria de Jesus a um grupo de motociclistas? Ou como transmitiria o amor de Cristo para uma roda de surfistas? No Missão 360 de hoje, nós vamos mostrar que é possível adaptar a mensagem bíblica aos mais diversos contextos, para que mais pessoas possam conhecer o amor de Cristo. Não saia daí que o Missão 360 só está começando. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Missão 360 e hoje são mais histórias de missionários e de missões que com certeza vão motivar você e a mim a sermos dedicados cada vez mais à causa da missão em favor de Cristo Jesus. Nós vamos lembrando dos nossos sites, dos nossos meios de comunicação, Facebook, você pode entrar em contato conosco. Temos um quadro nos programas que você pode enviar um vídeo para a gente. Se você é missionário em algum lugar do mundo, nós vamos mostrar o vídeo aqui nessa tela, você dizendo como é que está a sua missão, como é que está o seu dia a dia, aonde você está também. É só entrar em contato conosco, gravando no seu smartphone, no seu celular e enviar para a gente aqui também. Entre em contato e nós vamos apresentar aqui num quadro todo especial para você. Ainda aqui no Missão 360 você tem um espaço também especial enviando fotos para a gente da sua igreja ou de igrejas que você entrou em contato no mundo, que você visitou ou que você ajudou a fundar em algum lugar muito especial. Entrando em contato, mandando essas fotos, nós vamos mostrar aqui também no Missão 360. Agora, você já imaginou entrar em contato com um grupo de motociclistas viajando o país todo para cumprir uma missão acerca de Jesus? E o slogan deles é: fazer o que é preciso do jeito que eu gosto. Esses missionários encaram um ministério sobre duas rodas e você vai conhecer agora um pouco mais sobre esse inusitado trabalho. Aos 14 anos eu tive minha primeira moto e dali para cá foi uma paixão assim por motocicleta. E aí eu comecei a procurar onde é que como eu poderia usar a motocicleta em benefício da igreja ou no ministério para a igreja. E aí foi quando eu descobri o AMM. O AMM é uma sigla americana para Adventist Motorcycle Ministry, que é um ministério de motociclistas adventistas. Esse ministério iniciou nos Estados Unidos, com um grupo de pessoas ali na Flórida, e já se estendeu para 9 países. Nesse ministério a gente tem um slogan, né, que é fazer o que é preciso do jeito que eu gosto, ou seja, em cima de uma motocicleta. O AMM também participa de encontros de motociclistas e esses encontros são muito interessantes, tem várias tribos urbanas ali participando, né? Nem todos evangélicos, tem católicos, tem de todas as denominações possíveis. E o AMM nesse sentido daí tem uma abertura muito grande com eles, porque a gente está vestido como eles, a gente está de motocicleta participando com eles e a receptividade deles para ouvir a palavra de Deus, a mensagem do AMM, acaba sendo bem mais fácil. Então a gente entrega livros, a gente entrega panfletos, a gente conversa sobre o nosso ministério, a gente conta dos nossos passeios, das nossas atividades. E eles gostam muito de ouvir sobre isso. E fora isso, eu tenho um trabalho social também do AMM. Presenteamos um casal, né, com uma casa de 70 metros quadrados. Nós demos para eles 4 dias de passeio, para poder ter um motivo para tirar eles de casa. E enquanto eles estavam ausentes, o grupo fez uma casa para eles. Teve uma outra situação também do menino Rian, que a gente chama. Ele fez várias cartinhas e a tia dele colocou em várias caixas de correio pela cidade. E uma dessas cartas caiu na casa de um motociclista do grupo. Aí ele trouxe a ideia para o grupo e fechou. Todo mundo resolveu adotar o menino. Fizemos o Natal da família, levamos
mantimentos, roupas, o carrinho de controle remoto, que era o objetivo da carta dele, ele ficou muito feliz com isso. Dentro desse propósito de pregar o evangelho a todo povo, língua ou raça, os motociclistas também se incluem. E a gente consegue acelerar esse processo da volta de Cristo, levando o evangelho para essas pessoas. E ele está utilizando com muita eficiência este meio de locomoção. E quando eles se deslocam, não é só um, não é? É uma comunidade de 20, 30, 40, e isso chama atenção, é um marketing eficaz, eficiente. As pessoas reparam, olham, veem. Eu acho esse trabalho das motos muito original. Até o ronco, eu acho o ronco é missionário. Esse realmente é um belo ministério que com certeza deve render bons testemunhos. E para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós convidamos aqui nos estúdios o Leomar Guerque, ele que é presidente do Ministério de Motoqueiros Adventistas aqui no Brasil. Na verdade, o ministério, ele não surgiu no Brasil, né? Não. A gente queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu esse ministério e como é que chegou até vocês aqui, você como presidente também. Leomar, seja bem-vindo, viu? Obrigado, pastor. O ministério surgiu nos Estados Unidos, cerca de 8 anos e meio atrás. Sim. E aí eu comprei uma moto, mas eu queria encaixar ela em alguma coisa na igreja. E aí eu comecei a pesquisar na internet se existia algum movimento, alguma coisa assim, e encontrei o AMM. Entrei em contato com eles, eles me passaram as coordenadas aqui, a gente formou isso aqui há 2 anos e meio aqui no Brasil. Agora, o interessante, a gente estava conversando até fora do ar aqui, é que esse projeto ele é abalizado pela Conferência Geral, ou seja, pela estrutura da Igreja Adventista no mundo também, né? Correto. Vocês têm todo um apoio, tem toda uma confirmação de que realmente é válido e é uma forma de ministério, é isso, né? É um ministério leigo, né, como a igreja costuma chamar, mas pelo uso da logomarca, porque o nosso logo envolve muito o logo da igreja, nós temos uma autorização da Conferência Geral para a utilização do logo e como um ministério reconhecido, autorizado pela Conferência. Ô Leomar, agora é o seguinte, quando a gente pensa em motociclistas, né, cada pessoa de repente tem a sua visão. Fala um pouquinho para a gente o que é o motociclismo, diríamos assim, e qual o diferencial de vocês, incluindo a questão do logo aí. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona tudo isso. Correto. Parece uma ideia meio incompatível, você ter uma vida cristã e ser motociclista, mas é um engano, né, porque a gente pode realmente ser feliz, e é muito feliz andar acima de uma moto, e manter a compatibilidade com os preceitos da igreja, com uma vida cristã, né? A nossa logomarca já nos identifica onde a gente passa. Então, o nosso grupo procura, como nós somos conhecidos como os guardadores da lei, né? Nós mantemos a respeito às leis do trânsito, a gente não bebe, não fuma, tem uma vida saudável, e com isso a gente consegue mostrar para o pessoal que dá para andar de moto, dá para curtir, mantendo essa vida correta. Tá, joia. A gente sabe também que não são somente adventistas que participam, correto, né? E existe um diferencial também da questão do logo, como é que funciona isso? Os membros não adventistas que participam com a gente, né? Eles utilizam essa outra logomarca aqui, né? Que é o Caminho a Cristo, Steps to Jesus. Sim. Agora fala um pouquinho pra gente, já que você está com o livro na mão, a gente conhece o livro Caminho a Cristo, um livro bem tradicional da Igreja Adventista, conta a história de Jesus, a história dele de uma forma bem detalhada, e vocês produziram aí um material específico para motociclistas, né? Sim, sim. Como é que funciona isso? A ideia surgiu nos Estados Unidos, né? Eles utilizam isso lá como livro missionário, e nós só pegamos a autorização e traduzimos. Mas a ideia é interessante justamente por isso, porque às vezes um livro da igreja, com aquela capa tradicional que a gente conhece, pode não chamar a atenção de um motociclista. Sim. Então temos aqui o Caminho a Cristo com uma capa com uma motocicleta, onde no cromado da motocicleta ele aparece um reflexo de uma figura como Jesus, e isso chama a atenção deles e desperta a curiosidade deles de ler o livro. Agora, o que eu acho legal, Leomar, desse projeto é que vocês partem do princípio do evangelho, né, do evangelismo, que é ter algo em comum, né? Então, o algo em comum de vocês é gostar de moto. É a moto. É a moto, né? E a partir disso vocês começam a evangelizar. Vocês têm uma frase que vocês costumam usar também, né? Qual que é a frase que vocês costumam usar? O slogan nosso aqui no Brasil é fazer o que é preciso do jeito que eu gosto. Quer dizer, fazer o evangelismo em cima de uma motocicleta.
E como o Paulo falou, me fiz de fraco para ganhar os fracos. Então, nós estamos lá no meio deles, trajado como eles. Claro que daí a gente não vai de gravata, esse é o nosso uniforme de gala. Sim. Nós vamos de camiseta, mas com colete, bandanas, né? E aí visualmente a gente já se identifica com eles, já somos bem recebidos. E aí para frente fica fácil. E a gente sabe que em cima disso tudo tem experiências também, né? Eu queria que você relatasse para a gente alguma boa experiência que você teve nesse tempo todo. Aliás, no Brasil são quantos anos? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Do Brasil. E nesses 2 anos e meio aí, qual a experiência que você pode repartir com a gente? Tem muita história para contar, né? Pessoas assim há 30 anos afastadas da igreja, que relatam inclusive que saíram por causa da moto, começaram a andar com o pessoal, né? E acabaram se afastando, e a própria moto trouxe eles de volta através do ministério. Mas uma experiência muito interessante aconteceu em Santa Catarina, onde o pessoal nosso chegou num grupo, num encontro de motos. Esses encontros são embalados por muito rock, né? Muita música barulhenta. E quando eles entraram, o grupo, trajados de colete, com os livros na mão, a pessoa que estava no palco parou o som e falou no microfone assim: meu Deus, Jesus está voltando. Tem adventista aqui no meio, né? O nosso pessoal ficou até um pouco constrangido, porque todo o evento parou para olhar para eles, né? E depois a pessoa desceu do palco, foi lá conversar com eles, e veja que interessante, é um ex-adventista, que hoje participa de um outro motoclube, e ele fez, diz que um pacto com Deus, um acordo com Deus, de que quando a igreja fosse aonde ele tivesse buscar ele voltaria para a igreja. E hoje esse cidadão está lá tendo estudo bíblico e, se Deus quiser, em breve estará com a gente de novo. De volta na igreja. Ô Leomar, a gente acha bonito isso, né? Porque, na verdade, a igreja, a pessoa que tem a missão no coração, ela tem que ir, né, aonde Deus mandar, de várias formas, com vários projetos também. E a gente sabe que nesses 2 anos e meio, vocês não têm somente entregue esses livros, mas vocês têm, de outras maneiras também, evangelizado. Agora eu penso que vocês têm projetos também, né? Sonhos. E quais são os sonhos que você tem no seu coração, Eleomar? Esse ano, os 2 grandes projetos nossos. O primeiro é a Missão Resgate, né? Como a sigla americana para Adventist Motorcycle Ministry, o nome da campanha é Rescue Riders, pilotos de resgate. A ideia é estar identificando os motociclistas que estão afastados da igreja e parar um monte de moto na frente da casa deles, fazer uma serenata. Nós temos uma música tema que foi feita especialmente para a campanha, depois a gente pode até estar ouvindo ela aí. E desenvolvemos um estudo bíblico personalizado também, né, com uma motocicleta, para poder ir buscar essas pessoas. Então eu acho que isso aí vai causar um impacto na vida da pessoa. Ele gosta de moto e a igreja não sai da cabeça dele. E a hora que ele acordar com aquela serenata, com aquele monte de motociclistas lá na frente, isso deve dar algum resultado, né? E nós participamos também todo ano do Moto Capital, que é o 3º maior encontro de motos do mundo, né, que acontece em Brasília. Ano passado nós conseguimos distribuir lá quase 14 mil livros da esperança. E esse ano o projeto é montar um santuário dentro do Moto Capital, para estar mostrando para as pessoas que estão nos visitando, explicando cada peça do santuário, como funcionava o rito do santuário, que na verdade vai funcionar até como um mini estudo bíblico. Então os grandes projetos desse ano seriam esses. Ô Leomar, agora é o seguinte, no final do programa a gente quer passar esse clipe para encerrar, mas eu queria que você dissesse para a gente o seguinte: tem muita gente que gosta de moto, que é apaixonado por essa área também. Para participar, tem algum critério, alguma possibilidade? Quem está assistindo a gente, de repente, gostaria de participar de um projeto desse? É adventista ou mesmo não é, mas gosta de assistir a Novo Tempo, do programa aqui também? Tem alguma dica que você poderia dar para essas pessoas? Olha, a gente costuma brincar dizendo que de bis a Rocket é uma moto da Triumph de 2.400 cilindradas. Tendo 2 rodas e um motor, está valendo, né? Vem participar com a gente. Né? Então. Nós temos um site, o www.amm-brasil.org, né? Página do Facebook também, AMM Brasil, e lá tem um formulário de inscrição, você pode procurar se na sua cidade já tem alguma sede. Se não tem, a gente daria início a uma sede, provavelmente por essa pessoa que está nos procurando, tá? Adventistas ou não, né? O ponto em comum é a motocicleta. É a motocicleta, o gosto pela motocicleta. Isso. Ô Leomar, muito obrigado mais uma vez, tá? Leomar Gerck, ele que é presidente do Ministério dos Motociclistas Adventistas aqui no Brasil, e volte outras vezes aqui no Missão 360, tá? Será um prazer, obrigado. Muito obrigado. E depois do intervalo você vai conhecer a história de um missionário que carrega a sua Bíblia e a sua prancha de surf por onde vai. Não sai daí, nós voltamos já com Missão 360. E já estamos de volta com mais um Missão 360, o seu espaço para conhecer histórias de missão do mundo todo.
E chegou o momento de nós conhecermos agora algumas igrejas espalhadas pelo mundo. Lembrando que você pode enviar fotos da sua igreja ou igrejas que você visitou também. Entre em contato com a gente pelo Facebook ou através desse e-mail que você vê agora e envie a sua foto também. Vamos à primeira foto, primeira de hoje, a primeira igreja. Igreja em Santiago, na República Dominicana, Igreja Ágape Bela Vista, Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente aproveita e manda um abraço para todos de lá. Próxima igreja é a igreja que fica na África do Sul, All Nations. Um abraço para todos. É um dos colégios, um dos internatos, colégios internos da África do Sul, que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos ao próximo então. Igreja Éfeso, fica na Colômbia. Aqueles que entram em contato conosco da Colômbia, a gente aproveita e manda um forte abraço também. E a última igreja de hoje, que é a Igreja Central de Garça, São Paulo, aqui no Brasil. Um abraço para todos os telespectadores, tanto da capital paulista quanto do estado de São Paulo, que estão sempre conectados conosco aqui. Semana que vem tem mais histórias, mais vídeos e quem sabe também a sua igreja aparecendo aqui nesse espaço todo especial no Missão 360. E a nossa última viagem de hoje nos leva para o litoral do Brasil, onde um pastor nada convencional encontrou uma forma de contextualizar a mensagem usando uma prancha de surf e uma Bíblia à prova d'água. Você vai conhecer melhor agora esse ministério. Não dá para negar que todas as coisas boas começam com uma conexão que vem de cima. A não ser que sentemos aos pés de Jesus para conhecer os seus caminhos, não poderemos viver como ele. Seu amor está em nós e nos impulsiona para frente, como uma onda que move uma prancha de surf. No primeiro contato, apresentamos o que é mais familiar a eles. São o oceano e as ondas. E dizemos a eles que Deus cria as ondas e elas estão em suas mãos. Então eles veem que Deus pensa neles. E quando eles percebem que Deus pensa neles, começa a fazer sentido que eles fazem parte da criação de Deus. Então fica mais fácil aceitar que Deus nos criou e nos ama. A linguagem deve ser simples, precisa ser algo que eles entendam. Eu os chamo de brother, para que saibam que Deus é um amigo, um verdadeiro amigo que está ao seu lado. Deus cuida de nós e transmitimos isso aos seus corações. É mais do que apenas falar isso, nós temos que realmente vivenciar isso. Ei, brother, vem aqui um pouquinho, que onda boa, hein? Ei, veja isso aqui. Uma Bíblia à prova d'água. Uau, você está com uma Bíblia na água? Isso é muito legal, irmão. Essa é uma versão feminina, mas eu tenho uma para você. Chega aí. Vamos fazer uma leitura aqui rápido. Eu não digo logo que sou pastor. As pessoas não querem saber sua profissão, mas sim quem você é. Então, com o tempo, eles descobrem e começam a compreender de verdade esse ministério. Estar na água com eles de forma única e descontraída, com uma Bíblia à prova d'água, às vezes é difícil, porque as pessoas pensam que só há um jeito de pregar e é o jeito delas. Mas com Jesus, nunca foi assim. Ele pregou em sua forma original, com sua própria linguagem. Várias vezes os fariseus o acusaram de pregar de forma equivocada, dizendo: ele prega para os iletrados, para os pobres. Mas, irmãos, Jesus conhecia a linguagem do povo. Nosso mal é que às vezes nós tentamos uniformizar a todos, como se isso fosse possível. Bem, eu realmente gostaria de dizer isto, porque foi o que Jesus disse. Quando as pessoas perguntaram: onde está o seu reino? Ele respondeu: meu reino não é nem aqui, nem ali, é invisível. O meu reino está dentro das pessoas. Quando entendemos isso, nós começamos a ver que o nosso ministério está dentro de cada pessoa. Se alguém surfa, então eu preciso surfar para estar com ele. Se eu vou falar com um encanador, então eu preciso trabalhar junto a ele. Se eu vou falar a um trabalhador de rua que vive junto às pessoas sem teto, eu devo conhecer essa realidade. E então, e só então, eu posso entender como essa pessoa vive e o que ela precisa. Enquanto o pastor Vini prepara as aulas de surf, ele conversa com os alunos sobre o Criador do mar e das ondas. Ele começa cada aula com um pequeno culto e uma leitura da Bíblia à prova d'água. No verão, há tanta procura por suas aulas que ele tem que limitar o número de participantes. E os resultados são surpreendentes.
Os resultados em batismo são realmente fantásticos. Tem várias histórias bonitas de pessoas que, de outra forma, nunca poderiam ter ouvido falar de Jesus. Mas aqui na praia, no oceano, eles começam a descobrir Jesus na natureza e, com o tempo, eles vêm até mim e dizem: "Brother, eu quero aprender mais, por favor, me fala mais sobre esse Deus." Então nós estudamos, de forma mais sistemática. Visitamos eles em suas casas, levamos para a igreja, aí eles participam do louvor, da adoração, oração intercessora, começam a ter assim uma conexão de verdade com Deus. Uhul! Não esquece de ler a Bíblia, hein? Quando apresentamos o amor de Deus para pessoas diferentes que nós, qual é a melhor maneira para nos aproximarmos delas? Dentro daquilo que imaginamos ser o melhor padrão cultural, geralmente o nosso, ou levando em consideração a cultura a ser atingida? O apóstolo Paulo nos deixou através da sua própria vida um exemplo inquestionável sobre a importância de intencionalmente levarmos em consideração as diferenças contextuais entre aquele que comunica o Evangelho eterno e aquele que começa a ser exposto ao amor de Deus. Ouça com atenção o que Paulo afirma. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho. Nesse texto nós encontramos a importância de construir pontos de comunicação intencionais para a proclamação do Evangelho eterno. Algo importante aqui é compreender os princípios de comunicação que encontramos na Palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo nos ensinou em diversas situações que a transmissão da sua mensagem de esperança não seria sem a participação efetiva dos seus discípulos. Ao contrário, ele explicitamente comissiona seus seguidores a compartilhar seus ensinos a todas as pessoas. Essa é a essência do discipulado cristão: viver e compartilhar a mensagem do Mestre. Essa participação, portanto, tem uma dimensão transcultural, onde o trabalho de tradução afeta ao menos duas áreas específicas: a língua e a cultura local. Quando falamos da língua, obviamente nós temos em mente os diferentes códigos usados para viabilizar a comunicação que ocorre dentro de uma cultura específica. Por exemplo, qual seria a premissa básica para compartilhar o Evangelho com uma pessoa que mora na China? É óbvio que o conhecimento básico de mandarim seria eventualmente necessário. Além disso, aspectos ainda mais profundos quando levamos em consideração a cultura local. Quando, por exemplo, o Evangelho é apresentado a um esquimó, que o sangue de Jesus nos torna branco como a neve, ele rapidamente vai perguntar: que tipo de branco? Já que a cultura que convive com neve e gelo por milênios leva ele a identificar 13 tipos diferentes de brancos. Você percebe? Não dar devida atenção a um contexto cultural específico, como esse que eu acabo de mencionar, pode causar uma proclamação superficial ou incompleta da Palavra de Deus. Entre os muitos exemplos bíblicos da importância de contextualização, o maior e mais profundo exemplo nós encontramos na vida e ensino do próprio Jesus Cristo. A Palavra de Deus é clara nos afirmar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Filho de Deus, ele se submeteu ao processo de encarnação para ser gerado por Deus através de um ser humano. Ele nasceu, cresceu, viveu e morreu como se fosse um de nós, dentro de um contexto étnico, histórico e geográfico bem definido. Portanto, para que pudéssemos ter condições de melhor entender quem de fato é Deus, para que pudéssemos entender quais são os seus propósitos para com a raça humana, Cristo veio a este mundo para comunicar uma mensagem de maneira fiel, significativa e aplicável ao contexto sociocultural dos seus dias. Através da encarnação, ele pôde comunicar a sua mensagem dentro de padrões culturais humanamente inteligíveis e relevantes. Cristo verdadeiramente pensou, sentiu e agiu como se fosse um ser humano, para que nós pudéssemos ter condições de entendê-lo, de aceitá-lo e amá-lo através da cultura palestina do século I. Em outras palavras, Jesus Cristo construiu uma ponte sobre o abismo que havia entre dois contextos totalmente distintos: a realidade divina e a realidade humana, deixando a nós, seus discípulos, e a todos que um dia tomam a decisão de segui-lo, o exemplo de aproximação, para que todos possam compreender a essência da mensagem de salvação. Em nossos dias, o mesmo princípio deve ser empregado em qualquer contexto que o agente de missão possa estar,
para que aqueles que ainda não conhecem ou ainda não aceitaram o amor de Deus possam, de maneira compreensível e relevante, ter a oportunidade de escolher viver de acordo com a vontade de Deus e o seu sonho para cada um de nós. Que tal você também ser um instrumento de comunicação relevante do amor de Deus a todos que estejam ao seu lado? Tudo depende de uma simples escolha, a sua. E é isso. A nossa escolha deve ser de levar o amor de Jesus aos mais diferentes tipos de pessoas. E para isso, nós precisamos entender o contexto em que elas vivem, adaptar a mensagem, mas sem prejudicar a essência do Evangelho ou os princípios apresentados. Obrigado mais uma vez ao Kleber. Mas nós encerramos por aqui o Missão 360, semana que vem tem mais, mas enquanto isso você aproveita agora e entra no nosso Facebook, entra em contato conosco, envie o seu vídeo através do seu smartphone, através do seu telefone também, e nós vamos passar o seu vídeo aqui de você missionário ao redor do mundo. Um forte abraço, fique com Deus, semana que vem nós temos mais, se Deus quiser. Até lá!